Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficavam com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali estava deitado, caído num sono profundo. O capitão do navio voltou ali e disse: como é que você está aí dormindo? Levante-se e pede socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós, não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos nesse perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram: agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde vem? De que país é? E qual é o seu povo? Eu sou hebreu, respondeu Jonas. Eu adoro o Senhor, o Deus do céu que fez os céus e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados e disseram: vejam só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa essa terrível tempestade caiu sobre vocês. No 16. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhes ofereceram um sacrifício e lhes fizeram promessa. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Agora Jonas 2:2. Diz assim: ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste. Do fundo dos mortos gritei pedindo socorro, e tu ouvistes a minha voz. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço mais a oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor para a tua igreja. Deus, fale, Pai, que essa palavra não é minha, mas é do Senhor. Que eu diminua, Pai, que o Senhor venha crescer, Pai, em nome de Jesus. Faça a tua vontade e o teu querer nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. É sua, mesma coisa. A palavra de Deus, então, vai nos contar a história de um profeta de Israel que foi chamado por Deus para viajar até Nínive e alertá-los do que Deus faria. Mas aí o que vem nos chamar a atenção nessa história aqui é todo o processo que envolve essa história. É todo o processo que envolve Jonas até chegar a Nínive. Não o que acontece em Nínive, mas o que diz respeito a Jonas. Deus chama Jonas e dá a ele uma ordem: vá à cidade de Nínive e fale para o povo que eu farei. Mas aí Jonas, ele teve medo e fugiu. E Deus, ele obviamente já sabia que Jonas teria medo e fugiria. E Deus podia muito bem pegar qualquer outra pessoa e mandar ir e deixar Jonas de lado. Mas o propósito de Deus ali era com Jonas. Deus confiou a Jonas a ir fazer o que Deus mandou. Amém, Jesus, é verdade. Deus poderia ter usado qualquer outro para cumprir a promessa dele, mas ele queria trabalhar em Jonas. Sabe o que isso quer dizer nessa noite para nós, irmãos? Que não importa se você tem medo, não importa se você quer fugir do que Deus colocou na sua vida. Deus confia a você para que vá, para que faça. Não importa aonde você vá, até aonde você fuja. É com você que Deus tem o propósito dele. É em você. Verdade, Jesus. Obrigada, Deus. A palavra vai continuar nos dizendo que Jonas então fugiu em direção contrária do que Deus tinha para ele. Jonas desce até Jope, pega um navio que iria para a Espanha, achando que lá ele conseguiria fugir de Deus. Como se em algum lugar, em qualquer lugar, a gente pudesse fugir de Deus. Do mais profundo abismo, ao mais alto, Deus ele nos vê, nos contempla em qualquer lugar que estejamos. Não tem como fugir de Deus. Aleluia. E a palavra relata então que Deus manda um vento forte e aquele barco começou a balançar, e então veio uma tempestade tão forte que parecia que o navio se partiria no meio. Aleluia. E então os marinheiros e todos que estavam ali ficaram apavorados, começaram a gritar: eu tenho pavor de água, eu nunca na minha vida viajaria de mar. E eu fiquei imaginando enquanto eu preparava a pregação de barco.
no mar. Eu tenho pavor e eu fico imaginando como é uma tempestade no mar. Porque deve ser a coisa mais apavorante que tem. Deve ser horrorizante. Você sabe aquele tanto de água vindo, aquele mar balançando, e você não tem pra onde fugir, você tá ali no meio, pra onde você olha a água, e fico imaginando um vento vindo por Deus. Imagina o pavor que eles estavam. E Deus está dizendo aqui para alguém hoje. Você tem perguntado a Deus o porquê de estar tão difícil, o porquê do vento estar soprando tão forte, o porquê de estar tão complicado. E Deus vem nos perguntar hoje. Você está na direção certa ou você está na direção contrária do que Deus tem para você? Muitas das vezes, irmãos, a gente não consegue entender o que nós estamos passando, o que está acontecendo na nossa vida, justamente por nós estarmos indo em direção contrária do que Deus tem para nós. Se Deus te mandou ir para aquela direção, vá para aquela direção e não olhe para trás. Porque se a gente ficar olhando para os lados e para trás, nós vamos cair, nós vamos perecer. Jesus muitas das vezes nos afasta de pessoas, muitas das vezes Ele nos afasta daquilo que é para a gente se manter afastado. Mas nós, com a nossa ignorância, com a nossa teimosia, vai lá e se aproxima de novo. E fala, ai, Jesus nos aproximou de novo. Mas não, Jesus te mandou afastar. E você está se aproximando de novo. Eu não sei para quem Deus está falando aqui hoje, mas Deus está mandando alguém afastar de quem Ele já te afastou e você, por suas próprias mãos, voltou. Jesus já te tirou e te livrou uma vez. Não é para você se manter aonde Deus já te tirou. E ainda nesse processo, Deus muitas das vezes Ele nos permite o bem para nos fazer entender o processo dele na nossa vida. Se Jonas tivesse obedecido e ido à direção que Deus ordenou, ele não teria colocado em risco a vida dos tripulantes presentes. E Deus, enquanto eu li a palavra, Deus falava comigo que muitas das vezes, por nós desobedecermos às ordens de Deus, por nós irmos em ordem contrária do que Deus tem para nós, nós colocamos em risco aquelas pessoas que Ele confiou a nós para se aproximar dele. É verdade. Muitas das vezes Deus te levantou na sua casa como coluna. E você, por suas próprias mãos, tem se afastado. Mas por você se afastar, o testemunho que você estava dando e que estava fazendo com aquelas pessoas que moram com você se manter de pé, tem se feito elas se afastarem novamente. Muitas das vezes faltava isso daqui, para quem você tanto ora se aproximar de Deus e você indo para o caminho contrário do que Deus quer para você. E nós podemos ver nessa passagem que se Jonas não tivesse ido para aquele navio, os tripulantes teriam continuado a viagem dele tranquila. Poderia até ser que viesse alguma tempestade, mas não seria por culpa de Jonas. Porque eles quase morreram pela desobediência de Jonas. Então Jesus está falando para a gente aqui hoje que nós precisamos obedecer, nós precisamos estar onde Deus quer para nós. Para que assim as pessoas que convivem conosco, as pessoas que Deus confiou a nós para aproximar dele, seja salva também. Embora a salvação seja uma coisa individual, Jesus ele confia na gente para levar o nome dele por onde nós passarmos, com o nosso testemunho, com o nosso temor, com a nossa obediência. Então Jonas confessa ter fugido de Deus e é lançado no mar. E o Senhor ordena que um peixe engula Jonas. E aí onde o processo se torna mais desafiador. Quando as circunstâncias dizem que não, quando o cenário é improvável, quando parece que a morte já está instaurada. Jesus vem e mostra que é possível, porque Ele está conosco. Jesus vem e fala assim, olha, por mais que aqui já teria morte, eu cheguei, então agora tem vida. Por mais que aqui já não tinha mais nada a fazer, eu cheguei, então agora nós temos novas pessoas. Quando você pensa em estar sozinho, é aí que Jesus chega e mostra, olha filho, eu nunca te deixei. Olha filho, eu estou contigo. Quando nós reconhecemos a graça, quando reconhecemos a grandeza, uma nova chance nos é dada, um novo recomeço, a chegada do propósito. Quando Jonas confessou que era ele que estava ali fugindo do que Deus tinha ordenado a ele, quando Jonas confessou que ele ali era o problema e foi lançado ao mar, as coisas se acalmaram. E aí Jesus começou um novo processo dele com Jonas, porque aí Jesus mandou um peixe. A palavra vai nos dizer então que Deus ordena que um peixe pegue Jonas e engula ele. E aí um novo propósito, um novo processo começa na vida de Jonas. Porque ele era o tratamento de Deus individualmente com ele. Era ali que Deus ia tratar ele nas entranhas de um peixe.
muitas das vezes, irmãos, não é necessário a gente estar nas entranhas de um peixe. Muitas das vezes nós, na situação que nós estamos, nós não conseguimos ver saída, nós não conseguimos ver para onde ir, mas Jesus está dizendo, eu sou a solução. Eu estou aqui, eu nunca te deixei, eu estou contigo. E quando nós aí reconhecemos que Jesus ele está conosco, reconhecemos que com Jesus conosco nós podemos ir fazer grandes coisas e sair de lugares que a gente achou que não poderia, começa um novo processo. Nós entendemos o propósito. O Senhor então ordena ao peixe que vomite Jonas e dá uma segunda chance a Jonas para ir aonde Deus tinha mandado. Era necessário que Jonas passasse por todo esse processo, para então entender e obedecer o chamado de Deus para a vida dele. Muitas das vezes Deus nos permite passar por processos para que nós venhamos entender o nosso propósito. É necessário muitas das vezes, por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, por mais que muitas das vezes no meio do processo a gente não entenda do porquê está passando por aquilo, Jesus vem nos dizer que é necessário para nós alcançarmos o nosso propósito. É necessário para nós entendermos lá na frente o que Jesus queria nos dizer sem passar por nada. Mas nós não demos ouvido. Porque Jesus disse lá atrás para Jonas, vai e faça. E aí era só ele ir fazer. Mas por uma desobediência ele teve que passar por todo o processo para então ele entender o propósito. Porque depois de ele ter passado por tudo, ele entendeu e obedeceu a voz de Deus e foi até Nínive. E essa palavra toda, irmão, não é nem tanto sobre Nínive, mas sim sobre Jonas. Porque quando ele chega a Nínive, ele fala com o povo de Nínive, eles se arrependem e a palavra vai dizer que Deus, então, ele volta atrás do que ele iria fazer, do castigo que ele iria dar, porque viu que o povo tinha aquebrantado o coração. Então, a palavra vai nos dizer sobre Jonas, sobre o processo que Jonas teve que passar para entender e chegar ao seu propósito. Eu não sei o que você está passando, mas eu te convido a refletir hoje se o seu cenário atual é por estar fugindo da ordem de Deus ou porque você está passando o processo até chegar ao propósito. Porque muitas das vezes as nossas dificuldades, as nossas lutas é por nós estarmos fugindo do que Deus nos mandou fazer. Mas muitas das vezes as nossas lutas, as nossas tribulações é por estarmos passando um processo até a chegada do propósito. E seja qual for o cenário, quero te lembrar que Deus não perdeu o controle, que Ele está no controle. As águas podem estar agitadas, o vento pode estar forte. Mas Jesus ele está nas águas agitadas, Ele está no vento forte, Ele está caminhando em meio ao fogo. Porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele está conosco em todo o tempo. Só não é hora de parar. Amém. Não é hora da gente retroceder. É hora de avançar e ir, mesmo que seja arrastando, mesmo que seja sem forças, mesmo que tudo diga que não, mesmo que o cenário diga que não, mesmo que o cenário diga que você vai morrer. Jesus te manda ir e fazer o que Ele te ordenou fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus nos manda continuar porque Ele está conosco. Ele nos manda continuar porque Ele é Deus em nossa vida. Ele nos manda continuar porque Ele já nos livrou da morte. Ele já nos livrou das ciladas de Satanás há muito tempo lá atrás. Ele é o mesmo Deus que pode fazer tudo novamente. Aleluia. Ele é o mesmo Deus que pode fazer todas as coisas novas todos os dias. Aleluia, Jesus. E essa foi a palavra que Deus me deu. Amém. E eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha.